Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Iniciaremos com a leitura da página do livro Vida Feliz, psicografia de Divaldo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles, capítulo 182. Há uma permanente luta íntima quando o homem se resolve por abraçar a vida nobre. Qual dos exércitos em fúria no campo mental surgem constantes confrontos? Os guerreiros habituais, o egoísmo, o orgulho, a violência, a ambição, tentam superar os novos combatentes. O amor ao próximo, a humildade, a pacificação, a renúncia. O indivíduo sente-se dividido e angustiado. Nesse terreno áspero brilha, porém, a luz da inspiração superior que lhe aclara a alma e a estimula a insistir nos propósitos elevados. Investe na batalha da vida, os teus esforços nobres e não desistas. Cada dia de resistência representa uma vitória até o momento da glória total. Vamos elevar nosso pensamento a Deus e agradecer. Jesus, te agradecemos, Mestre, por esta manhã, em que aqui estamos, Senhor, com o propósito de estudar um pouco mais da tua mensagem. Pedimos o teu amparo e que envolva cada um de nós, para que possamos, assim, compreender a tua palavra. Para o nosso estudo de hoje, estudaremos o capítulo Bem-aventurados que tem puro coração, itens de 14 a 17, escândalos. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai. A segunda parte com a nossa companheira Cláudia, trabalhadora aqui da casa. Bom dia, queridos irmãos. Foi tão maravilhoso o estudo da semana passada que olha eu aqui de novo com vocês. E nós vamos relembrar algumas coisas que nós já falamos semana passada. Agora a gente vai dar continuidade aqui no item 14. Que quando Jesus falou assim, é necessário que o escândalo venha, porque, estando em expiação na terra, os homens se punem a si mesmos pelo contato de seus vícios, cujas primeiras vítimas são eles próprios e cujos inconvenientes acabam por compreender. A gente consegue agora ver que o escândalo nada mais é do que o tropeço, o erro, a ação má. E a gente, com esse escândalo, acaba aprendendo. Aqui mesmo fala, é necessário que o escândalo venha. Infelizmente, ainda caminhamos assim. Ainda saímos do lugar de comodidade com um escândalo. E não era para ser assim, mas ainda precisamos do escândalo, para que a gente saia daquela caixinha cômoda que a gente se encontra, com os nossos erros e aprender com ele, até porque a nossa jornada é uma jornada educativa. E como Deus faz para nos educar? Colocando esses maus hábitos à nossa frente, essas coisas fáceis, facilitando, várias provinhas, para que a gente seja educado. E ele fala aqui, somos as vítimas, são eles próprios, cujos inconvenientes acabam por compreender. A gente acaba compreendendo que tudo que aconteceu com a gente, usando o nosso livre-arbítrio, pode ser para o bem ou para o mal e escandalizar. E ele continua: quando estiveres cansados de sofrer devido ao mal, procurarão remédio no bem. A reação desses vícios serve, pois, ao mesmo tempo de castigo para uns e provas para outros. Vamos sempre lembrar o seguinte: punir, castigar, Deus não é Deus de punição e de castigo. Deus é de educador. Então, quando a gente fala assim castigo, é porque a gente acha um castigo.
Tudo que a gente não gosta que aconteça com a gente, ou a gente fala, eu fui punido ou eu fui castigado. E quando ele diz que a reação desses vícios serve ao mesmo tempo como castigo para um e provas para outro, porque dependendo do ponto de vista de como recebemos esses problemas para resolver, esses percalços da vida, a gente vai entender como um castigo. Ai, Deus não gosta de mim, né? Ou a gente vai entender como uma prova para a gente tirar uma nota boa e ficar legal com o Pai, certo? E é assim que do mal tira Deus o bem e que os próprios homens utilizam as coisas más ou as escórias. Então vamos guardar isso. Do próprio mal, Deus tira o bem. Haveria necessidade de ter o mal contra a gente? Não. Mas lembra que eu falei que se não acontecer algo que mexa muito com a gente, mexa com o nosso íntimo, a gente não sai do lugar? Então, às vezes, de um ato mau, uma consequência desastrosa, sai algo bom. Aflora na gente algo bom. E no item 15, ele fala assim: sendo assim, dirão, o mal é necessário e durará sempre, porquanto, se desaparecesse, Deus se veria privado de um poderoso meio de corrigir os culpados. Logo, é inútil cuidar de melhorar os homens, deixando, porém, de haver culpados, também desnecessário se tornaria quaisquer castigos. Gente, naturalmente, nós somos livres para escolher. Olha que legal! Somos livres para escolher. Nossas escolhas vão variar de acordo com a realidade evolutiva de cada um. O que você gosta de fazer, às vezes eu não gosto. Ou às vezes a gente gosta e até muito. E quando optarmos pelo mal, é porque aquele caminho para a gente naquele momento parece o mais correto. A visão curta da imperfeição nos leva a escolher a porta larga. Quem já ouviu falar? Na porta larga, na porta estreita. Criamos mecanismos de justificativa para aquela tomada de decisão. Ah, eu só fiz porque fulano falou que era tão bom. Pensamos assim: eu não tenho dinheiro, ele tem de sobra, eu vou pegar um pouquinho. Ninguém precisa saber. Quem não tem aqui justificativa para algo errado que fez? Eu estava sem pensar, não sei onde é que eu estava com a cabeça, fulano falou muito no meu ouvido, eu acabei fazendo. E elas fazem parte de quando conseguimos enxergar o mundo, as relações humanas, de nós e os outros. Quem disse que errar é humano, foi muito feliz? Realmente, errar é humano. Faz parte das nossas escolhas, muito do nosso livre-arbítrio. Eu vou falar muito hoje sobre isso. E permanecer no erro é que não é legal. Não é bom. Permanecer no erro é parar no caminho. É mostrar-se ainda cego para as verdades. É afirmar que a gente está na jornada, mas não quer sair do lugar. E aqui, eu gosto muito de trazer uma historinha, mais uma vez, nos lindos casos de Chico Xavier, de Ramiro Gama, tem um capítulo intitulado O Inesperado Benfeitor. Esses lindos casos de Chico Xavier são coisas que aconteceram no dia a dia com Chico Xavier. E esse foi um deles, que começa assim, ó.
A venda de José Felizardo, onde Chico era empregado, vivia repleta. Entre os que a frequentavam estava um homem rude, de nome Honorato, que era perito em provocar a antipatia dos outros. Dizia palavrões, embriagava-se, por qualquer da calma palha, exibia o punhal. Chico também não simpatizava com ele. E quando estava à beira de uma discussão desagradável com o pobre beberrão, lembrou-se da prece e calou-se. Em plena oração, viu Dona Maria João de Deus, sua mãe, que o advertiu: meu filho, evite contentas. Hoje esse homem pode ser antipático aos seus olhos. Amanhã, talvez poderá ser um benfeitor em nossas necessidades. Meses se passaram. No domingo, José e Chico foram de manhãzinha ao campo em busca de ervas medicinais para socorro a irmãos doentes. Andaram muito à procura do belame, da carqueja e dos grelos do samambaia. Quando se dispunham ao regresso, larga nuvem de neblina desceu sobre a região. Por muito que se esforçassem, não encontraram o trilho de volta. Por mais de 2 horas erram no mato agreste. Muito aflitos, oraram juntos pedindo socorro. Os amigos espirituais pareciam ausentes e o nevoeiro aumentava cada vez mais. Continuaram andando, cansados, quando viram uma casinha a pequena distância. Bateram a porta e esta abriu-se. Uma voz alegre e acolhedora gritou lá de dentro: "Oh, Chico, você aqui?" Era o Honorato, que os abraçou com satisfação, oferecendo-lhes alimento e guiando-os ao caminho de retorno. Quando o benfeitor se despediu, deixando-os tranquilos, a mãe, desencarnada, apareceu ao médium e disse-lhe: "Compreendeu, Chico?" E o Chico, impressionado, respondeu: "Compreendi sim, a senhora tem razão." Então, gente, é dessas coisas, é dessas situações que devemos tirar o nosso ensinamento, a nossa aprendizagem. Porque um escândalo que poderia ser de falar mal de alguém, de ficar lá, ih, Honorato, não serve? Calou-se, não se ouve mais aquele tipo de escândalo nem no pensamento, e um dia, passado muito tempo, aquele que queria ser escandalizado, aquele que iria ser humilhado, ajudou. Então, é esse ensinamento que pede aqui o Evangelho, que Jesus quis trazer para a gente. E continua assim: suponhamos que a humanidade se transforme e passe a ser constituída de homens de bem. Olha, vamos fazer esse sonho, vamos pensar. A humanidade, só gente boa, homens de bem. Não é o nosso sonho, olha. Parece até sonho de Miss, né? A paz mundial, né? Aí ele fala isso: nenhum pensará em fazer o mal ao seu próximo, e todos serão felizes por serem bons. Tal a condição dos mundos elevados, onde já o mal foi banido. Tal virá a ser a da terra, quando houver progredido bastante. Olha, uma certeza. É o nosso caminho, é a nossa jornada. E falar, eu trago para vocês que sempre quando eu acho assim, não tem jeito, esse mundo está perdido, é tanta coisa ruim acontecendo, eu busco lá no Livro dos Espíritos a questão 1019, quando Kardec perguntou se um dia o bem viria a ter na Terra, um dia nós seríamos esse planeta feliz, onde todo mundo seria gente boa, todo mundo para conviver. Aí ele fala
um parágrafo imenso que eu vou resumir para vocês. Os Espíritos respondem assim: que o bem reinará na Terra quando os Espíritos, nós, que vamos habitá-la, os bons predominarem. Olha só, os bons predominarem, porque nós faremos que reine então o amor e a justiça, porque entre pessoas boas, nós não faremos mais o mal. E vamos colher 100 vezes todo o bem que a gente tiver semeado. Eu dei um resumo para vocês, mas vamos buscar lá no Livro dos Espíritos. A resposta é linda e a resposta traz um acalanto para a gente da questão 1019. Ok? E firmes em frente, é assim que o mal desaparecerá dos nossos corações. Por isso, o título do capítulo: Bem-aventurados os puros de coração. Porque o mal não vai mais ficar com a gente. Não vai nem chegar perto. Nós seremos bons, nós gostaríamos de caminhar juntos. Ou vocês querem ficar sozinhos? Eu quero encontrar todo mundo. Então a gente tem que fazer uma combinação, certo? E continua assim: no entanto, ao mesmo tempo que alguns mundos se adiantam, outros se formam, povoados de espíritos primitivos, e que, além disso, servem de habitação, de exílio e de instância expiratória a espíritos imperfeitos, rebeldes, obstinados ao mal, expulsos de mundos que foram felizes. A gente acha que é ruim? Alguém fala assim: acha que a gente está na pior? Tem coisa pior. Todo mundo quer se encontrar na evolução do planeta? Todo mundo quer. Ou vocês estão querendo receber um convite, né? Fazer um check-in rápido num planeta primitivo? Todos trabalhados na pedra lascada. Alguém está querendo ir para lá descobrir a roda, o fogo? É isso que ele diz para a gente. Se não caminharmos, poderemos ser convidados a nos retirar e habitar outros mundos. Se a gente conseguir um igual ao nosso hoje, está mais ou menos. Mas se a gente tiver que ir para o mais primitivo para ajudar os nossos irmãos que estão caminhando aí, será que a gente vai se adaptar? Eu vou sentir falta dos meus amigos e da minha família. Eu quero estar todo mundo junto. Eu não quero ficar sozinha, não. É igual quando a gente estuda e todo mundo passa de ano, os amigos passam de ano e a gente fica para trás. Não é legal, porque tem que fazer todos os amigos de novo e aqueles amigos já conheciam a gente. Não é? E cabe a nós entendermos que a lei de progresso, ela é uma lei divina e ela está aí. A gente precisa progredir. Não adianta fazer birra, bater pezinho e dizer: papai, eu não vou. Não. Ele quer que todo mundo caminhe. E ajudarmos nossos irmãos ainda rebeldes na lei divina a encontrar o caminho do bem é o melhor que a gente pode fazer. A gente não precisa fazer que ele aprenda logo, mas abrir a mente. Saber que as leis de Deus não mudam. Essas estão aí. Não adianta a gente querer dar jeitinho, não. Essas não mudam. Assim como o nosso irmão, modelo e guia, Jesus, fez e faz conosco até hoje. Nos espera, compreensivo. Ele nos espera, ele falou: eu vou. Estou preparando um lugar, preparando uma morada, a morada da terra um pouco melhor, todo paciente, que assim possamos ser para os nossos irmãos que ainda transgridem as leis divinas, que ainda se acham prazerosos com o mal. Então vamos ter essa paciência e não escandalizar por isso. E continua assim:
16. Outra afirmativa de Jesus, mas ai daquele por que quem vem no escândalo. Olha, é necessário que venha o escândalo, mas ai daquele porque o escândalo vem. Chamando a nossa atenção. Jesus também deu um complemento nessa frase, mas ai de quem vem o escândalo. Nosso amigo Jesus veio ensinar e mostrar a possibilidade da prática, né? Tem todo um escândalo aqui, todo um bafafá aqui acontecendo, um furdunço, um disse-me-disse, mas quem plantou? Ai, fui eu. Causei todo um burburinho, magoei pessoas, humilhei pessoas. Olha só como eu fui abrindo o círculo das minhas consequências. Mas Jesus, que tem no coração uma enorme compaixão por todos nós, e eu quando penso em Jesus falando essas palavras, eu não vejo ele usando em tom ameaçador. Como os nossos pais faziam? Olha, Deus vai castigar você, porque está respondendo a mamãe. A mão sobre Deus vai cair sobre você. E quem de nós não treme quando ouve mentalmente mas ai de você? Quem não fica tremido quando alguém, faz uma ajuda, jura, gente, ai de você que fez isso. E imediatamente a gente acaba vendo essa ideia de punição, de sofrimento, em retorno ao que se fez. Não vejo esse tom de Jesus, eu não vejo. Eu creio que este ai venha como um lamento, uma tristeza de sua parte por saber que ainda tropeçamos e não entendemos. Então esse ai é aquele coração do irmão mais velho, que o irmão mais novo está fazendo coisa errada, e ele sabe que essa coisa errada não vai levar ele para um lugar legal, porque ele, Jesus, nos ama muito, muito. E continua Kardec. Quer dizer que o mal, sendo sempre mal, aquele que a seu mau grado servir de instrumento à justiça divina, cujos maus instintos foram utilizados, nem por isso deixou de praticar o mal e de merecer punição. Assim é, por exemplo, que um filho ingrato é uma punição ou uma prova para o pai que sofre com isso, porque esse pai talvez tenha sido também um mau filho que fez sofrer seu pai. Vê como vai desencadeando? Eu ouvi uma vez a Maíse Braga, uma palestrante espírita, ela falando de um senhorzinho que veio ter com ela, e era um amigo de muito tempo, e tinha passado um bom tempo que eles não tinham se visto. Aí ele falou, e aí, os meninos, ele teve 4 filhos. Os meninos já cresceram? Aí ele, cresceram, eles são umas bênçãos em minha vida, minha família é toda maravilhosa, meus filhos todos trabalham, ajudam, são pessoas maravilhosas, compreensivas. Aí ela disse que ele se despediu dele e ele saiu da palestra e o mentor falou para ela, ele que aguarde as noras que ele vai ter, entendeu? Então é isso, a nossa família está sempre chegando gente nova, chegando pessoas para somar com a gente, nossa família cresce. E ele fala aqui, um pai, um filho que fez o pai sofrer, pode sim ter um filho que o faça sofrer, pode ter uma nora incompreensiva, pode ter um neto rebelde, tudo isso nessa mesma jornada, isso quando se dá tempo para isso acontecer. E quando não temos tempo? Eu ouvi de um amigo
que ele repreendeu o filho dele porque ele estava fazendo coisas erradas. Aí esse amigo já estava beirando aos 70 e poucos anos. Aí o filho falou assim: pai, o senhor não errou? Deixa eu errar. Porque ele pensa, né, ele crê que vai chegar aos 70 e poucos anos e vai dar tempo dele parar de errar. E se não der tempo? E se não chegar esse tempo? Ele foi alertado, mas ele acha que ele tem até os 70 para parar. Mas se não der tempo? É isso que Jesus pede de nós, que a gente comece hoje, que a gente dê o primeiro passo hoje, que pode não dar tempo. E continua o item 17. Se a vossa mão é causa de escândalo, cortai-a. Isso eu falei no outro estudo. Olha, que cruel, cortar uma mão. Figura enérgica esta, que seria absurda se tomada ao pé da letra, e que apenas significa que cada um deve destruir em si toda causa de escândalo, isto é, de mal, arrancar do coração todo sentimento impuro e toda tendência viciosa. Deu para perceber que esse cortar a mão é arrancar da gente sentimentos ruins? É porque se levar o pé da letra vai ter um monte de maneta por aí. É que um monte de gente sem pé, sem olho, sem dedo. É cortar o mal pela raiz. Onde está essa raiz? No nosso coração. E Jesus, quando fala isso, é que ele sabe que ai daquele que tropeça e ainda, por sua própria ignorância, continua no tropeço. Por isso que nós temos aqui grupos de estudos, para que a gente possa colocar esses estudos, nossas percepções, nossas angústias, trabalhar nossos medos, nossos problemas. Os grupos de estudos, eles são bons por isso, porque eles trazem, a gente traz as nossas experiências à visão espírita e conseguimos, pelo menos, dar um passo à frente da nossa jornada. E arrancar as raízes, os vícios que nos cegam e nos atrasam a caminhada. Mas como fazer tudo isso? Tem alguma receita? Será que Jesus deixou alguma receita para a gente pronta? Porque a gente gosta de coisa prática, né? Tem alguma coisa pronta para a gente? Aí vamos continuar aqui, que eu vou já no final desse parágrafo, eu vou dar a receita que Jesus deixou para a gente, tá bom? Quer dizer, também que para o homem, mais vale ter cortado uma mão, antes de que servir essa mão de instrumento para nos acalmar. Fica privado da vista, antes que lhe servirem os olhos para conceder maus pensamentos. Então, era só esse exemplo, melhor entrar sem uma mão do que usar aquela mão sorrateira para pegar coisas que eu não queria. Melhor entrar sem a visão, porque eu usava os olhos para fazer calúnias, a voz, as pernas. Então, são coisas que podem acontecer na nossa encarnação. A gente vive debilitado de algo, de mobilidade, de algum sensor, órgão sensitivo, a voz, a visão, a audição, de vir privado disso para que a gente possa entrar naquela nova caminhada de encarnação, zerado, entre aspas, para poder fazer tudo diferente. Tentar fazer diferente do que a gente já tinha feito. E Jesus, nada disso é absurdo para quem quer que apreenda o sentido alegórico e profundo de suas palavras.
Muitas coisas, entretanto, não podem ser compreendidas sem a chave que, para o decifrar, o Espiritismo faculta. Então, o Espiritismo ele traz uma chave para a gente tirar entender essas lições, tirando da forma que todo mundo levava ao pé da letra, apreciando a forma alegórica que Jesus trouxe para contar para a gente na época. E agora eu vou trazer para vocês o que Jesus deixou para a gente, né? De como arrancar essas raízes de dentro do nosso coração. Olha, a reforma íntima. Olha aí, reforma íntima. É ela falando com a gente, gritando dentro da gente, reformando o nosso eu, fazendo tudo de novo. Dói, não é fácil, mas a gente já sabe que com essa reforma, essa atitude enérgica, a gente consegue lutar com esses maus que aparecem, com essa porta larga que se abre à nossa frente. E a gente consegue também caminhar sem propagar tantos escândalos, para que numa outra existência não haja necessidade de utilizar a forma alegórica de cortar o mal pela raiz. Muita paz a todos, um beijo no coração de cada um e que viva Jesus sempre. Temos a nossa irmã Cláudia pelo estudo desta manhã. Senhor Jesus, te agradecemos, Mestre, por estarmos aqui, com o teu amor, com a tua paz, nos envolver, Senhor. Te pedimos também que neste momento possamos receber todo o fluido necessário para o nosso desenvolvimento físico e espiritual, Senhor. Que possamos encontrar aqui a paz que buscamos, a saúde, que assim possamos ter nosso corpo envolvido pelos níveis espirituais e que possamos sair desta casa nessa manhã melhor do que quando entramos. Esteja no Senhor, esteja sempre nos envolver a levantar as nossas necessidades. Te agradecemos por tudo que nós recebemos. Graças a Deus, assim seja.